Esse relógio é um carrilhão. Ele bate de 15 em 15 minutos. O sistema dele é mecânico. Sistema de peso e sistema de pêndulo. É de 1880. É um relógio muito antigo, desde o início da construção da catedral. Todo o pessoal que passa aqui de frente à catedral confere o horário. Eu gosto muito de trabalhar com ele e tenho amor aqui à profissão. Foi o primeiro sino que veio para Campinas. Ele ficou na Matriz Velha e veio para cá em 1883. A igreja, seja as catedrais, seja a igreja simples da zona rural, sempre tem um sino que é o anunciador de uma mensagem. É um campanário, compreende? Onde temos aí 3 grandes sinos, né? Que pesa aí no mínimo uns 2.000 quilos, cada um deles. Antigamente não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje, compreende? Hoje a internet é coisa parecida, você está o mundo todo, você está em contato, está plugado, por assim dizer. Em tempos passados, o sino era um sinal de algum fato que estava acontecendo na história ou naquela cidade. Por exemplo, estava havendo um incêndio naquela vila, se tocava o sino. Ou então morria uma pessoa importante, se tocava um sino. Então o sino era um sinal de alguma notícia. Por exemplo, 6 horas da manhã toca o sino, meio-dia toca o sino, 18 horas toca o sino. Era o Ângelus saudar Maria de manhã, meio-dia e meia, meio-dia e às 6 da tarde. Aqui na catedral nós temos vários sinos, inclusive um famoso sino chamado Bahia, em homenagem ao seu doador, né? Podia ser tocado em 3 ocasiões. Quando saía a comunhão, morte de alguém da Irmandade do Santíssimo e na procissão de Corpus Christi, sob pena de voltar para a Matriz Velha, era o combinado. O sino tem o seu toque, se for um toque alegre, ele bimbalha. Se for um toque triste, ele dá o toque fúnebre, né? Alguém que faleceu. Isso era o costume da igreja. E ainda hoje em alguns lugares mantém isso, né? Então ela pode ser sinal de vida ou também de anúncio de morte. A Paróquia Nossa Senhora da Conceição foi fundada em 1774, quando Campinas tinha uma população aproximadamente de uns 400, 500 habitantes. O tempo foi passando, a sociedade campineira foi evoluindo, começou uma produção, uma produção de subsistência aqui na nossa região. E quando foi por volta de 1800, 1805, 1806, a comunidade, aí, composta pelos homens bons da cidade, optou-se por fazer uma matriz nova, uma vez que a matriz, que ficou conhecida como Matriz Velha, era um edifício de taipa, um pouco acanhado, e uma população já na época de quase 5.000 habitantes, então um pequeno tempo já não cumpria as funções dos ofícios religiosos. Alguns senhores de engenho, de Itu, Porto Feliz, Sorocaba, eles tinham escolhido as terras daqui para tentar o cultivo da cana-de-açúcar. Na documentação, o que aparece é a necessidade de uma igreja para batizados, casamentos e outros ofícios religiosos, porque as pessoas que moravam aqui tinham que ir para Jundiaí ou para São Paulo para essas ocasiões. Então, em 1807, 39 desses homens se reuniram na Câmara Municipal da recém-fundada Vila de São Carlos e decidiram pela construção de uma matriz nova. Os vitrais foram criados há muitos séculos, inclusive na Europa. E mesmo aí, bem no comecinho do cristianismo, muita gente não tinha acesso à leitura, à escrita, não tinham. Pessoas eram assim, diríamos nós hoje, analfabetas. Então a igreja usava muito as imagens dos vitrais, né, para contar a história de Jesus, a história do mundo, a história de Nossa Senhora, a história dos santos.
Então era praticamente o catecismo dos analfabetos, não é? Os vitrais tiveram como origem uma possibilidade de que os próprios cristãos se aproximassem mais daquilo que é a mensagem da igreja, né? Através de Jesus Cristo, através de Maria, dos sacramentos, assim por diante, né? E aí, com a evolução do núcleo urbano, abriu-se a Rua Conceição e os relatos que a gente tem é que cortaram mato. Isso aqui era uma região de mata fechada. Chamava-se a área destinada, era a área do Rocio. Rocio era uma área destinada para ocupação urbana, já da época dos primeiros colonizadores aqui da nossa região. Esses 3 lustres saíram de Paris a 10 de julho de 1883 para as obras da Matriz Nova de Campinas. Essa nota aqui é interessante porque ela tira uma grande dúvida nossa. Os lustres que hoje estão instalados na catedral, hoje estão funcionando com energia elétrica. Antigamente, vocês vão até ficar admirados, né? Como não tinha luz elétrica, o que se usava? E o interessante é que aqui está muito claro que diz um lustre a gás, com 45 luminares. E depois foram transformados então em energia elétrica. Esse manuscrito é um manuscrito que foi elaborado pelo Barandier quando ele estava prestando contas dos trabalhos que ele fez quando da contratação dele para pintura das cenas que iam compor a Via Crucis da Matriz Nova. E o interessante desse documento é que ele coloca aqui que ele se sentia orgulhoso e o prazer de poder representar um trabalho digno do esplendor da obra mais importante do Império. E que a Matriz Nova de Campinas, na década de 60, realmente era a obra mais importante que estava sendo executada no Brasil nessa época. Os notáveis da Vila de São Carlos, quando eles se reuniram para decidir a construção da Matriz Nova, essa foi uma decisão arrojada, vamos dizer assim. Eles olharam para o futuro. Eles quiseram que essa cidade recém-fundada e que nem tinha sido construída fosse sede de um bispado. E por que eu digo que essa decisão foi arrojada? Porque o terreno que foi escolhido para a construção dessa Matriz Nova é de uma proporção gigante para a época, vamos dizer assim, muito maior do que as igrejas que tinham sido construídas em São Paulo, se você considerar, por exemplo, o complexo do Largo de São Francisco, ou das construções que eram feitas no Rio de Janeiro no mesmo momento. Então essa Matriz Nova de Campinas, ela já nasceu grande, já se pensou numa catedral, numa futura catedral, numa sede de um bispado. Esse é uma cópia de um documento que foi cedido pela FAUSP, que mostra o desenho original feito pelo Cristóvão Bonini. Tirando uma outra dúvida, esse documento prova exatamente que quem elaborou foi o Cristóvão Bonini. A importância da consulta desses documentos primários, no que diz respeito ao restauro, se revela quando a gente tem a oportunidade de consultar aqui esse relatório, que é um relatório manuscrito, feito pelo Ramos de Azevedo, assim que ele assumiu as obras da Matriz Nova. Então ele relata aqui o estado que a obra se encontrava, falando do andamento dos trabalhos, quantas pessoas estavam trabalhando. E o interessante é que é manuscrito por ele, a gente pode ver aqui a assinatura dele no final do relatório. A Galeria do Órgão é o espaço que foi reservado para as exposições do Museu Arquidiocesano. E aqui nós temos 3 coleções no museu. Aqui a coleção dos fundadores da igreja, São Pedro, São Paulo. E aqui uma imagem, eu acho a mais antiga que nós temos no museu, que é a imagem de Santo André, que é uma imagem de 1670. Essa imagem de São Jorge, que veio de Portugal em 1860, escala humana, está na catedral desde a inauguração da catedral em 1883 e ela saía na procissão de Corpus Christi selada num cavalo.
Essa imagem de São Jorge, o interessante é a gente observar os olhos de vidro, que é uma técnica bem complicada, porque ele é inserido por trás e tem uma questão toda de proporção entre a face e o tamanho do olho e garante essa expressão aqui quase humana dele. Esse conjunto aqui é um conjunto dedicado à Sagrada Família, representado aqui por São Joaquim, Santana, Nossa Senhora da Conceição, São José e o Menino Jesus. A técnica construtiva da catedral foi a taipa de pilão, que era uma técnica construtiva bem característica aqui do interior de São Paulo, que consiste numa forma de madeira, que ela é fixa com alguns pontaletes, esse pontalete passa para o outro lado, forma-se a forma e vai se adicionando então a terra. E aí essa terra é adicionada em pequenas quantidades, a gente pode ver aqui as pequenas quantidades, e depois ela é pilada com um pilão em forma de cunha. E a gente pode observar aqui a última batida do pilão e as camadas sucessivas que foram sendo adicionadas. Essa parede começa no térreo com 2 metros e aqui nós estamos a 18, 19 metros de altura, ela tem a espessura de 1 metro. A demora na construção da Catedral de Campinas, a gente pode aventar várias hipóteses. Em 1842, Campinas foi palco de uma chamada Revolução Liberal. Alguns próceres do Partido Liberal local se revoltaram contra decisões do governo imperial, do governo central, e principalmente se revoltaram com os resultados de algumas eleições que ficaram conhecidas na época como eleições do cacete. Esses próceres locais, então, enquanto estiveram engajados num projeto de guerra civil, claro que as obras da matriz ficaram descuidadas. Outros acontecimentos, o contingente que foi para a Guerra do Paraguai, tudo isso a gente pode considerar também como um cenário não tão favorável para o prosseguimento das obras. Mas quando a gente consulta a documentação que está na catedral, particularmente a demora das obras se deve por um simples motivo, a falta de verbas. Bem, a cripta ela não faz parte do projeto original da catedral, né, ou da matriz nova. Ela foi construída em 1923, por ocasião da primeira grande reforma da catedral. Então a cripta é o local onde são sepultados os bispos que exerceram o ministério episcopal aqui em Campinas. Atualmente nós estamos com 7 bispos sepultados aí, desde João Batista Correia Nery, o primeiro bispo, até ultimamente, 2 anos, o Dom Bruno Gamberini, que foi nosso último arcebispo. Então tem 9 gavetas, por assim dizer, né, onde são sepultados os bispos que passaram por Campinas. Agora então nós abrimos e muita gente que nem sabia que existia cripta aí, né? Então, quando eu tenho a possibilidade, eu vou lá acolher as pessoas, explicando o que significa a cripta, por que os bispos são sepultados aqui. É uma explosão de arte, de história, de símbolos, mas tem que ser explicado, pelo menos pontualizado, né? Sinalizado um pouquinho. Essa é a cripta. Nós precisamos voltar um pouco no tempo e lembrar que a construção da catedral ocorreu durante o Império. Os investimentos foram, num primeiro momento, dos produtores de açúcar e café, nos primeiros 20, 30 anos de construção, isso de 1810 a 1840, vamos dizer assim, e foi gerenciada por um diretório da Câmara Municipal. Não foi a comunidade católica que executou a obra da Matriz Nova. Era um diretório da Câmara Municipal. Eles criaram uma comissão exatamente para administrar o andamento das obras e também captar os recursos para execução. Os órgãos sempre fizeram parte da liturgia da igreja e davam sustentação para os grandes corais, que nas igrejas, nas catedrais, que era uma atração para todo mundo, né? Depois, então, da reforma litúrgica com o Concílio Vaticano II, não que os órgãos foram abolidos, se mantém, lógico, né? Mas para uma participação maior do povo, então o povo canta.
Evidentemente, o órgão pode ser uma sustentação, compreende? Então, essa ideia de que a música também faz parte de um louvor a Deus, por que não, né? E quando ela é cantada na polifonia, ou mesmo na simplicidade de uma assembleia que canta, ela tem seu valor, porque sempre está emitindo um som, e quando há som, há vida, e onde há vida, há Deus. Os órgãos sempre tiveram essa característica de fazerem parte da celebração litúrgica da igreja, não só da igreja, do cristianismo de um modo geral, e também de outras igrejas também, de outras expressões religiosas. Por exemplo, aí os monges lá do Tibete, eles têm aqueles pom, pom, né? São sinais, alguma coisa bonita está acontecendo, estamos louvando um Deus ou então uma entidade superior. A Matriz Nova foi inaugurada em 1883. Ela recebe o título de catedral em 1908, quando é criada a Diocese de Campinas. A organização da igreja é muito semelhante à organização civil. Quando nós temos um bairro, nós temos uma capela, temos uma matriz. Quando nós temos um conjunto de bairros, nós temos uma cidade. Quando nós temos um conjunto de matrizes, nós temos uma diocese. A cadeira episcopal nós chamamos de cátedra. A palavra cátedra significa cadeira, e todas as vezes que há uma catedral, tem que ter essa cadeira, que é o símbolo do bispo que ensina como quem tem autoridade. O administrador da diocese é o bispo. E o bispo é tido como catedrático da igreja, aquele que fala de cátedra. E ele, então, ele escolhe na sua diocese uma igreja que vai ser a igreja do bispo. E essa igreja, então, recebe uma cátedra. E aí, junto com a cátedra, o título de catedral. Registro do movimento de exportação e venda do café em benefício da construção da Matriz Nova. Isso talvez para a construção não seja interessante, mas para quem for fazer uma pesquisa da produção cafeeira da nossa região, isso aqui é um controle exato de quanto cada fazendeiro produziu, e quanto pagou de imposto, e quanto esse imposto foi transferido para as obras da Matriz Nova. O altar-mor da catedral também tem um significado muito grande. O artista, Vitorino dos Anjos, auxiliado por mais alguns companheiros que vieram da Bahia, ele quis simbolizar que Cristo é o Rei do Universo. Tanto assim, se a gente olhar bem em cima, nós vamos ver duas grandes coroas, uma maior e outra menor, que simbolizam o reinado de Jesus Cristo, né? E essas coroas estão sustentadas por 12 colunas, que na simbologia também da Bíblia, os números são simbólicos, simbolizam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, né? E também tem aquela separação onde aparece 7 vezes aqueles módulos, né? Que simbolizam os 7 sacramentos da igreja: batismo, eucaristia, a reconciliação, matrimônio, ordem, unção dos enfermos e assim por diante, né? E também tem a imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição, que é a padroeira da catedral e padroeira também da nossa arquidiocese e padroeira da cidade de Campinas, embora respeitando as outras opções religiosas que Campinas também tem. A Catedral de Campinas é considerada patrimônio cultural municipal, é tombada no nível municipal e tombada no nível estadual. O que quer dizer isso? A sociedade campineira, a sociedade paulista, entende que esse edifício ele é representativo para a cultura. Então, existe esse mecanismo de tombamento, que é um mecanismo de se preservar o bem na sua integridade. Bom, a importância afetiva desse edifício. Esse edifício é o coração do calçadão da 13 de Maio. As pessoas mais simples de Campinas têm na catedral o porto seguro, o lugar onde elas podem sentar, podem orar, podem atender o celular, podem ir no banheiro, podem conversar com os párocos que estão na escuta cristã, enfim. Do ponto de vista afetivo, esse edifício, vamos dizer assim, de fato ele é o coração da grande cidade, da cidade que hoje tem 1 milhão de habitantes.
Agora, do ponto de vista histórico, eu gosto de chamar a Catedral de Campinas como o primeiro canteiro da arquitetura moderna no Brasil. E por quê? Porque foi nesse canteiro que começou de forma humilde em 1807, com a taipa de pilão, mão de obra escrava, que pela primeira vez se usou tijolos em larga escala, que se usou concreto em larga escala, que capomastri vieram da Itália para solucionar problemas técnicos que pareciam insolúveis. Então, em 20 anos, ela se demoliu, ela se reconstruiu. Então, do ponto de vista histórico, para nós pesquisadores de história da arte e da arquitetura no Brasil, vamos dizer assim que a Catedral de Campinas ela contém várias chaves para vários enigmas que nos perseguem. Do ponto de vista simbólico, eu gostaria de destacar, é uma das igrejas mais bonitas dedicadas a Nossa Senhora da Conceição que existe no Brasil. É interessante também que essa catedral ela é palco de celebrações ecumênicas. Então, quer dizer, é um edifício notável por muitos, de todos os ângulos que você veja, a Catedral de Campinas ela se sobressai no contexto da história da arquitetura brasileira, no contexto da história social brasileira. Ela foi um canteiro de obras que começou com mão de obra escrava e terminou com mão de obra imigrante. Então dá para você estudar história da economia nos documentos da catedral, você pode estudar história da arquitetura, história da arte. Enfim, é particularmente fascinante, assim. Como objeto histórico, eu diria que a Catedral de Campinas é um dos mais interessantes que eu já tive a oportunidade de estudar. Aqui na Catedral nós temos dois símbolos muito significativos que estão colocados no frontispício da Catedral. Uma é o pelicano, né, que é o símbolo do amor materno, onde o pelicano ele morde, por assim dizer, o seu peito, de onde sai o sangue que alimenta os seus filhotes. A mãe pelicana acaba morrendo, por isso que é o símbolo de Jesus Cristo que doou a vida para os seus seguidores. Quanto à águia, que tem realmente um símbolo da grandiosidade do ser humano, pelo que usando a sua razão, ele vai à procura da sabedoria, não apenas sabedoria humana, que se adquire também nos livros, nas universidades, mas também aquela sabedoria que dá sentido à vida e tenta responder aquelas perguntas: de onde eu vim e o que eu faço para onde eu vou. Então, o voo da águia é sempre uma procura da verdade. A Catedral de Campinas é um motivo de orgulho muito grande, não só para os campineiros, mas para toda a nossa arquidiocese. Porque aqui a gente tem problemas, a gente resolve, o pessoal ajuda a gente a resolver os problemas da gente, ou com um diálogo, ou com conselhos, ou com uma palavra amiga. Sempre a gente encontra pessoas assim que ajudam a gente. Eu entrei aqui no ano 78, participando do Coral da Sé. Eu tinha naquela época 43 anos. A catedral é muito interessante porque cada dia que você vem aqui, você vê uma coisa diferente, um ângulo diferente, vê algo assim que é comovente, né? Não só os objetos, a história propriamente da catedral que tem, mas das pessoas que passam. Se você vir aqui no dia a dia, você vai ver que as pessoas que passam aqui são todos os dias pessoas diferentes e elas vêm buscar esse aconchego que a catedral tem.